Oi, bom dia. Essa semana eu vou cuidar dessas plantinhas aqui. Eu vou cuidar delas. Vou te mostrar alguns cuidados. Hoje eu vou fazer os vasos de cimento. Aí eu vou te mostrar como é que eu faço também os meus vasinhos, tá bom? Então até daqui a pouco. Fica com Deus. O que nós vamos precisar para fazer os nossos vasos? Nós vamos precisar de algum material. Esse aqui é um vaso de plástico que eu estou usando, né? Para você usar como molde. Você pode usar também outros tipos de vasinhos menores, ó. Esse, por exemplo, aqui é um potinho que eu tinha uma planta, tá vendo? Esses potes que você compra com, às vezes, sementes, às vezes você compra com temperos, né? Que você encontra facilmente no mercado. Você usa, reaproveita, né? A gente ajuda a natureza também. Então você pode usar esses potinhos, pode usar também as garrafas, ó, essa aqui é de óleo. Essa daqui, por exemplo, é de detergente, né? Embalagem de detergente, você vai ver como eu vou usar. Aí você vai precisar do cimento, areia. Aqui nesse caso eu já misturei. É muito simples, você vai usar uma medida de cimento e 3 medidas de areia, né? Como a gente fala, 3 por 1. A mesma medida que você usar de cimento, por exemplo, se eu usar isso aqui de cimento, uma cheia de cimento, eu tenho que usar 3 cheias de areia, entendeu? Isso é a medida. Qualquer você pode usar outros, maior quantidade, menor quantidade, dependendo do tamanho do vaso que você vai fazer. Aí você mistura bem. Você vai precisar também de água. Não vai ser muita água, vai ser pouca água pela quantidade de massinha que nós vamos fazer. Você também vai precisar de um óleo. Eu coloquei uma panelinha velha aqui. Você pode pôr num vidro, né? Reaproveitar um vidro. Óleo queimado, esses óleos de motor, que o seu esposo, ou às vezes até você tem aí na sua casa, do carro, que você usa para alguma coisa, é esse óleo queimado. Você vai precisar também de um caninho para fazer o furinho no vasinho, uma luva, né, para proteger as suas mãos, e basicamente é isso, tá bom? E daqui a pouco nós vamos fazer então aí o passo a passo. Eu já fiz alguns vasinhos aqui, olha só esses daqui. Para suculenta, os pequenininhos são ideais. E fiz esses maiores aqui que ainda estão secando, ó. Esse aqui eu fiz 2 furinhos para colocar minha suculenta. Passando óleo nos potinhos que você vai usar. Eu vou começar com esse pequenininho aqui. Tá? Unte bem com óleo, não deixe muito excesso, tá bom? Ok. E também vou untar a base que eu vou usar para fazer o contorno no meio do meu potinho, que no caso é esse aqui. Essa embalagem aqui de detergente. Passe óleo também e reserve. Vou colocar aqui. Agora nós vamos fazer a massa. Vá pondo água aos poucos. Ah, você também vai precisar de uma colher velha e também uma pazinha, tá? Essa pá é aquela de jardinagem, tá bom? Mas use o que você tiver. Se tiver outro material aí que dê para você fazer, misture o contorno, vai te ajudar bastante. A água nós vamos colocar aos poucos. Não ponha muita água, porque senão você perde o ponto da massa. Vá colocando e vá misturando. Vou misturar bem aqui, ó, com essa daqui. Mistura bem, vai fazendo primeiro uma farofa. Tá? Não ponha tudo de uma vez, senão você pode perder a massa, tá? Senão ela fica muito aguada, não dá pra você fazer o ponto do vasinho. Eu tô numa chácara e aqui eu tenho várias plantas minhas, né? Eu não comercializo as plantas, são minhas, eu gosto muito delas, das plantinhas, somente de suculentas, tem algumas orquídeas também. E aí eu fico fazendo aqui
algumas artes, tá? No meu canal aí tem um vídeo de uma geleia de quinquã. Se você gostar, se você tiver de repente quinquã aí, uma arvorezinha de quinquã no seu quintal, ou se ganhar de alguém as quinquãs, aproveite, dá uma olhadinha lá no vídeo e você aproveita as dicas da geleia. Ela é bem gostosa. Quase no ponto da massa aqui do cimento, tá? Tá vendo que não tá muito molhada, né? Se você fizer muito molhada, você vai perder a massinha, tá bom? Faça com carinho, né? Cuide das suas plantinhas com bastante carinho. Nada de tristeza. Vamos confiar em Deus, porque Deus pode todas as coisas, né? Deus tem maravilhosas promessas na palavra dele. E a gente tem que confiar cada dia mais em Deus, né? Cada dia mais em Deus nós temos que confiar. Jó 28:28 diz assim: o temor do Senhor é a sabedoria, e o afastar-se do mal, a inteligência. Nós devemos seguir, né, os conselhos da Bíblia, da palavra de Deus, para sermos felizes nesse mundo. A palavra de Deus diz que aquele que teme a Deus comerá o melhor dessa terra. E eu confio, né? Temos que confiar em Deus. Vamos lá. Nossa massinha tá quase lá. Tá vendo aqui? Olha, mais um pouquinho só. Colherzinha de água aqui. E eu creio que já vai dar pra gente começar a fazer nossos vasinhos. Já tá bom. Ó. Tá vendo aqui? A massinha. Então, seria o ideal, tá vendo? Não muito molhada, mas também não muito seca. Vamos ver se a gente consegue fazer esse vasinho aqui. Então, começa... Eu vou pegar minha colher agora. Minha colher aqui, ó. Vamos começar a preencher o fundo do nosso vasinho. Não deixa muito fino, porque senão ele pode quebrar, tá? Não deixa muito fino. Vamos pôr aqui assim. Você vai ver que quando você começa a alisar, tem água. E por isso que você não pode pôr muito. Ó. Fizemos o fundo do nosso vasinho. Você pode fazer isso também, tá? Ó. Se quiser molhar um pouquinho na água para fazer o acabamento, pode. Como a massa não tá muito molhada, dá para fazer isso. Tá vendo que eu não deixei, olha, uma parede, um fundo, perdão, muito fino, tá? Agora, nós vamos usar a embalagem. Olha, é muito fácil fazer vasinho de cimento. Agora, nós vamos usar a embalagem de detergente. Eu vou usar ela para poder fazer o contorno do meu vasinho. Então, eu vou colocar ela aqui, centralizo, seguro. Centralizo, seguro aqui, ó, tá vendo? Tá? Tá vendo por que eu tô usando o detergente? Porque ele dava pra fazer o fundo certinho aqui no meu vasinho. Então, você já sabe a dica aí, ó. Se você tiver desses potinhos, que é muito fácil você encontrar no mercado, use a embalagem de detergente. Tá vendo? Agora, nós vamos colocar aqui no meio. Vou colocar aqui no meio. E vou começar a preencher com o cimento. Vá bem devagarzinho aí, preenchendo com cimento. Vocês viram que minha câmera deu uma melhorada aí? É o maridão ajudando, né? Família é tudo, gente. Família é uma bênção. Família é uma bênção.
Tô apertando aqui em volta, tá? Tá vendo aqui? Colocando em volta, tô apertando bem, para que fique bem compactado aqui a massinha, né? Para a parede ficar bem feitinha. Tá pronto, tá? Olha lá. Agora nós vamos tirar a nossa embalagem de detergente do centro. Algumas você vai conseguir tirar girando, outras você vai ter que aos poucos ir deslocando a embalagem. Igual eu tô fazendo aqui, ó. Tá vendo aqui? Nosso vasinho, claro, você pode falar, agora você vai fazer um acabamento, ó. Pega um pouquinho de água, pouca, e passa um pouco em volta nas paredes. Aqui, ó. Devagar, né, para você não danificar o seu trabalho. Tá? E agora nós vamos fazer o furinho no meio. Como eu vou usar para suculenta, eu não quero um furo pequeno embaixo, tá? Eu vou colocar, até porque eu coloco pedrinhas para drenar bem a água. Quando você plantar suculenta, a água tem que ficar bem drenada. Essa semana ainda, próximo vídeo, essa semana, eu vou fazer o vídeo da terra, como é que eu preparo o substrato para minha suculenta. E aí nós já vamos, até lá os vasinhos já vão estar secos e nós vamos plantar nesse vasinho, um vasinho rústico, tá bom? Você pode fazer o acabamento nele também. E eu vou dar umas dicas de como você pode fazer o acabamento do vasinho. Agora nós vamos furar o nosso vasinho, tá bom? Tá vendo que eu tô usando um pedaço de cano, né? Você pode também usar outros materiais com outra espessura para você poder furar, tá bom? Ó lá. Agora eu vou acabar aqui um pouquinho, fazer um acabamento com o dedo úmido. Fica uma graça esses vasinhos. Fica uma graça. Às vezes você fala assim, eu preciso replantar as minhas suculentas. Porque suculenta é assim, né? Você começou a ter, ela é danadinha. Não só ela, as outras plantinhas também, né? É uma bênção de Deus e elas se multiplicam, literalmente. Então, você precisa de vasinhos. Aí você pensa assim, eu não tenho vaso para replantar minhas plantinhas. Faça os seus vasos, tá bom? Vamos fazer mais um. Então, esse daqui... nós já vamos deixar lá com os outros, ó. Mais um vaso para nossa coleção, para a gente colocar nossas plantinhas. Agora vamos fazer esse maior aqui, ó. Este maior. Esse vaso aqui é aqueles vasinhos que você... tá vendo que ele tem bastante furinhos aqui? Aqui, ó. Olha lá os furinhos. Estes vasos são os vasos que normalmente a gente usa para pôr orquídeas. Então, eu vou usar este vasinho para fazer um outro vaso. Tá? Vamos lá. Mesmo processo. Centralizei. Agora, nós vamos tirar a garrafa. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe o seu like e se inscreva no canal. E ative os sininhos também, para ver os próximos vídeos, tá? Até amanhã, quando nós vamos ver nossos vasinhos secos. Amanhã eu vou ensinar a fazer, vou te ensinar como eu faço a minha compostagem, tá? Para eu poder colocar nas minhas suculentas e vamos replantar algumas delas, tá bom?